bem. Então, o que eu tenho? Eu tenho que a CDA, Certidão da Dívida Ativa, instrui a petição inicial, que a petição inicial da ação de execução fiscal os senhores vão fazer no ano que vem. No ano que vem os senhores vão estudar a prática jurídica tributária, que não tem no quarto ano, só tem no quinto. Os senhores vão fazer uma petição inicial de uma certidão, de uma execução fiscal. Numa execução fiscal, a Fazenda Pública vai dizer, qualifica as partes e olha, a Fazenda tal é credora da quantia líquida, certa e exigível de tantos mil reais, representada pela inclusa certidão da dívida ativa. Ponto. O que ela vai requerer? A citação do executado para pagar a dívida em 5 dias, sob pena de ver livremente penhorados seus bens. E o juiz vai dar o despacho assim: cite-se, fixe os honorários em 10%, caso não sobrevenham embargos. E manda citar o devedor. O devedor vai ser citado pelo correio para pagar a dívida ou oferecer bens à penhora. Vejam só. E aí entra o artigo 16 da Lei 6.830 de 1980. O artigo 16 da Lei 6.830, ele diz: o executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias contados, inciso 1, do depósito. Então, se o indivíduo, se o executado entender por bem que é o caso de depositar o montante integral, ele vai fazer o depósito. Da data do depósito começa a ter curso o prazo de embargos, que é 30 dias. Hoje, 30 dias úteis. Por quê? Porque a execução fiscal, que regulamenta os processos em que a Fazenda Pública exige seus créditos, ele se sujeita também à incidência das normas de processo civil. Vejam o que diz o artigo 1º. O artigo 1º da Lei 6.830 de 80, ele diz: a execução fiscal para a cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e respectivas autarquias será regida por esta lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil determinava que os prazos processuais se contavam em dias corridos. E a partir da mudança de 2015, os prazos processuais passaram a se contar apenas em dias úteis. Desculpe, já um pouco antes da alteração de 2015 já se contava prazo somente em dias úteis. Mas tudo bem. Então, o inciso 2, está constando aqui que a minha internet está instável, tá cortando aí, tá cortando o que eu estou falando, não? Vocês estão ouvindo normal? Está um pouquinho, professor, mas dá para entender. Então tá bom, acho que ela já estabilizou. Infelizmente, essas questões de instabilidade de conexão são uma constante, infelizmente, nessa pandemia, né? Porque o número de usuários da internet aumentou muito e a conexão varia em função do número de usuários. Inciso 2. Da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia. Porque hoje é muito comum o seguro garantia judicial. As seguradoras estão fazendo um seguro garantia judicial. Então, eu junto um seguro garantia judicial ou uma carta de fiança bancária. Uma carta de fiança emitida por uma instituição bancária. Ou um seguro garantido emitido por uma seguradora. Então, uma vez juntada aos autos a fiança bancária ou o seguro garantia, começa a ter curso o prazo de embargos. E 3, da intimação da penhora. Vejam, senhores, somente a partir da intimação da penhora é que começa a ter curso o prazo de embargos. Essa intimação, senhores, é pessoal. Ela se dá na pessoa do executado. Então é preciso que haja a penhora
e a intimação pessoal do executado de que houve uma penhora e do início do curso do prazo de embargos. Antes da intimação pessoal da penhora, não há falar-se em curso do prazo de embargos. Então, disso resultam várias questões. Por exemplo, vamos imaginar que você está se formando agora. Espera aí que tem alguém fazendo uma pergunta aqui. De sabores testes cotidianos em sede de regime de exceção, plenamente entendidos e superáveis. Professor, ok. Então, teve um pouco de corte sim. Ok, mas deu para entender. Tá bom. Então, olha só. O que eu quero que os senhores observem. Vamos imaginar que você se formou agora e você recebe um cliente no seu escritório que está com uma execução fiscal e que ele quer oferecer embargos. Ele entende que não deve aquela dívida tributária, que aquela dívida é ilegal, que não se sustenta, que houve uma autuação e essa autuação foi ilegal, ele discutiu administrativamente, perdeu, ele deveria ter se antecipado à Fazenda Pública e entrado com uma ação de execução fiscal. Mas ele não se antecipou e veio a execução fiscal. Então ele quer garantir o juízo com um imóvel, que ele dá uma matrícula de um imóvel livre, desembaraçado, cujo valor venal é superior ao valor da execução. E pede que você, então, ofereça aquele imóvel para que ele ofereça, então, a partir da penhora, possa oferecer embargos. Está escrito aqui no artigo 9º da Lei 6.830 de 1980 que, em garantia da execução pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na certidão da dívida ativa, o executado poderá efetuar depósito em dinheiro, à ordem do juiz ou estabelecimento oficial de crédito, que assegure a atualização monetária. 2. Oferecer fiança bancária ou seguro-garantia. 3. Nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11. Ele está nomeando bens à penhora, observada a ordem do artigo 11. O artigo 11 diz: a penhora ou arresto de bens obedecerá a seguinte ordem: 1. Dinheiro. 2. Título da dívida pública. 3. Pedras e metais preciosos. 4. Imóveis. Esse contribuinte tem um imóvel, está oferecendo a penhora. Muito bem. E aí você, sem saber se está correndo ou se não está correndo o prazo de embargos, porque você já ofereceu o imóvel à penhora, você se apressa e oferece logo, desde já, embargos à execução fiscal. Ofereceu a penhora, passou uns 3 dias, 4 dias, aí você ficou pensando, está em curso do prazo de embargos, não está em curso o prazo de embargos? Ai, meu Deus, bom, embarguei a execução, ofereço embargos à execução fiscal. Uma execução fiscal de 10 milhões, você tem que pagar as custas, 82.830, que é o teto da Justiça Estadual. Seu cliente teve que depositar 82.830, recolheu uma DARI. Muito bem. E aí você ofereceu os embargos. E aí o juiz deu o seguinte despacho na sua execução: rejeito liminarmente os embargos por falta de garantia do juízo. Arquivem-se os autos e prossiga-se na execução. Esse foi o despacho. E aí, o que você faz? Você agrava, você apela, porque afinal de contas é uma sentença extintiva. Está rejeitando liminarmente, está extinguindo o processo. Você agrava, você apela, você senta e chora, ou você não faz nada? Você vai para a praia. De máscara. O que nós vamos fazer? Quem se arrisca?
Agrava. Agrava. Quem vai agravar? O João? Eu. O João agrava. Alguém mais faz mais alguma coisa? Bom, o João agrava pelo seguinte, ele diz, olha, a execução vai prosseguir, né? Então, isso aqui é uma decisão interlocutória. Então, eu vou interpor agravo. Alguém mais faz alguma coisa diferente ou todo mundo agrava com o João? Todo mundo concorda? Bora gravar esse despacho aí? Vamos, gente. Vamos lá. O que nós vamos fazer? Eu agravo também. Você agrava. Rita agrava. Rita agrava. Muito bem. Bom, gente. Primeira opção, agravo. Segunda opção, apelação. Terceira opção, sentar e chorar. Quarta opção, ir para a praia. Resposta correta. A opção 4, ir para a praia. Se agravar, vai perder o agravo. Se apelar, perde a apelação. Se sentar e chorar, bom, sentar e chorar não te leva a nada. Veja, você tem que ir para a praia. Porque se você for para a praia, o que vai acontecer? Nada. Essa decisão é irrecorrível. Vejam, senhores, pasmem. A decisão que rejeita liminarmente os embargos à execução por falta de garantia do juízo é irrecorrível. E ela é irrecorrível por uma razão muito simples. Aí, aqui o Fabiano está dizendo para mim, né? Acompanha o voto do relator João. Então, estava gravando. Também ia perder junto com o João, Fabiano. Olha só. Por que é irrecorrível? Porque não causou prejuízo à parte. Você só pode recorrer do que lhe causa prejuízo. Essa decisão foi chata? Foi, mas não te causou prejuízo nenhum. Por quê? Porque uma vez feita a penhora, você poderá oferecer embargos. Uma vez feita a penhora, você ofereceu bem, mas o bem não foi o juiz vai mandar ouvir a fazenda pública se ela aceita o bem. Se a fazenda aceitar, o juiz vai mandar penhorar. E aí você vai ser intimado do prazo de embargos. E você vai oferecer embargos. Inclusive, poderá utilizar efetivamente aquela guia DARI que você recolheu de 82.830. Porque os seus embargos foram rejeitados por uma decisão, pasmem, irrecorrível. Veja como direito é difícil. Não precisa ficar desesperado, não. O seu prazo de embargo só se conta a partir da intimação da penhora. Houve intimação da penhora? Não. Não tem prazo de embargos. Entendeu? Agora, você se apressou, colocou os embargos. Você prejudicou o seu cliente? Não. Porque você poderá oferecer os embargos que você ofereceu e foram rejeitados liminarmente. E você perdeu as custas, então? Não, também não. Aquela guia de custas está válida. Você vai usar nos embargos, que nesse caso, foram rejeitados liminarmente por falta de garantia do juízo. E aí, o Fabiano dizer que a interposição de novos embargos declaratórios seria o recurso cabível? Não. Veja, se você entrar com novos embargos declaratórios, você vai tomar uma litigância de má-fé. Porque você não pode recorrer de uma decisão irrecorrível. Aí você tem que procurar a jurisprudência. Busca a jurisprudência que você vai ver. Decisão que rejeita liminarmente os embargos por falta de garantia do juízo é irrecorrível. Né? Vejam, é duro, mas é irrecorrível, senhores. Eu gostaria imensamente de acompanhar o João lá e agravar também, mas não, João, não podemos agravar. Essa decisão é uma decisão contra a qual não cabe recurso. Muito bem, então vejam só, eu vou encerrar a gravação aqui e vou abrir para perguntas. 1 minuto, por favor.